Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal e gratidão por você estar aqui mais uma vez, tá? Hoje nós vamos fazer um react aqui sobre os ateus, né? Onde eles, com o seu ceticismo, eles não creem em Deus, e vou explicar o porquê que eles não creem em Deus. E este vídeo também é para que estas pessoas façam uma reflexão se realmente o que todos chamam de Deus existe ou não. Com certeza, ao final desse vídeo, eles acreditarão em Deus, porque eles já acreditam, só que eles não sabem. Bom, eu sou o Mestre Chá, o criador do canal Mentaço Quântico, onde aqui nós falamos de metafísica, física quântica ou mecânica quântica, como você queira chamar, né? E também toda essa questão do que chamo de esoterismo, né? A minha intenção é de fazer a pessoa ver o outro lado da moeda e também mostrar que a maior ciência das ciências é a espiritualidade. A ciência da espiritualidade é a maior ciência das ciências. Bom, hoje nós temos dois reacts aqui, que é um do Sérgio Sacani e um do Toshio, não é? Para variar, é que eles falam aqui da questão. Um é o Sacani num podcast muito amigável, conversando com um católico, e ali ele falou do porquê que ele é ateu. E o outro, Toshio, refutando mais uma vez, Toshio sempre revolucionário, né? E refutando aí as besteiras que evangélicos, pastores falam, tá? Quero antecipar que eu concordo 200% no que tange, ou seja, o que o Toshio fala sobre a Bíblia, tá? É importante frisar que eu sou um dos maiores críticos e estudiosos pesquisadores, tá? E carrego comigo também o que eu falo a atestados de grandes PhDs, grau 5, grau 3, grau 4, historiadores, paleontólogos, antropólogos, neurocientistas, todos esses escritores, por conseguinte, e dentre outras proficiências que essas pessoas adquiriram ao longo da vida. Então, o que eu falo é com base na ciência. Tudo o que eu falo é com base na ciência. E como os ateus, eles são céticos, então nada melhor do que a própria ciência para refutar também a crítica deles. Volto a dizer, a Bíblia é um livro plagiado, mal adulterado e mal copiado de antigas escrituras, particularmente as escrituras sumérias. Por isso que a Bíblia tem um ciclo bíblico de 4 a 6 mil anos, porque dentro do ciclo do mundo do cristianismo, de 6 mil anos para trás não existia nada, tá? Então é justamente também o período ali, né, de 6 mil anos para cá, que é aquela ponta das últimas dinastias do Antigo Egito, que são os sumérios. Isso tudo arqueologicamente comprovado, então não é fantasia, arqueologicamente comprovado, tá bom? Então vamos aqui ouvir primeiro o que tem o Sacani, o que ele diz, e nós vamos também dissertar, e logo depois uma fala bem curta também do Toshio, beleza? Então senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe para que nós possamos despertar mais pessoas e tire o véu do dogma, né, dos seus olhos. O ateu, ele não precisa ter fé. Tem, existe uma chamada fé do ateu, não? Existe uma fé no ateu da não existência de Deus. Você acredita com uma certa fé. Eu acho que o cara que é mais neutro, o cara que se anula, é o agnóstico. É o agnóstico. O cara que não... Tem, existe uma chamada fé do ateu, não? Existe uma fé no ateu da não existência de Deus. Você acredita com uma certa fé. Eu acho que o cara que é mais neutro, o cara que se anula, é o agnóstico. É o agnóstico. O cara que não acredita em Deus, não acredita na existência, ele tá tudo... Se aparecer, ele acredita, se não aparecer, não acredita. O agnóstico, ele pende mais por acreditar do que não acreditar. Existe uma balança, e essa balança dele do acreditar e não acreditar, o acreditar está aqui e não acreditar está aqui. Vamos lá. Ou seja, ele pende mais pro gnosticismo, propriamente dito, a gnose, do que propriamente o ateísmo. Vamos lá. O ateu não, o ateu ele tem uma fé que não existe Deus. Pode ser, mas vamos lá, cara. De novo, ateu. Eu sou um ateu. Os ateus me odeiam. Você não acredita em Deus, não acredita... Os ateus odeiam. Os ateus eu odeio, porque eu sou um ateu não militante, entendeu? De novo, cara, eu não quero... Cara, se você acredita em Deus pô, cara, seja aquele... Eu não vou te convencer que Deus... Eu nem quero... Não, qual que é a sua fé? Agora, da onde que vem o meu ateísmo? Vamos lá. Como a gente estuda muito, lê muito sobre física, estuda muito sobre astronomia, astrofísica, cosmologia e tudo mais, não encaixa pra mim, nas coisas que a gente estuda,
ter, por exemplo, um ser que criou o universo, que criou a Terra, que criou o ser humano e tal. Pra mim, primeiro, eu acho que a vida daqui na Terra, do jeito que ela é uma obra do acaso. É um acaso da gente estar aqui, entendeu? E as coisas foram evoluindo com o passar de 4 na Terra, né? Mais quase 5 bilhões de anos se passaram, para as coisas evoluírem e chegarem no ponto que tá hoje. Então, pra mim, não precisa ter uma força, não precisa ter um ser, não precisa ter um Deus, não precisa ter nada. As coisas é uma coisa natural, da evolução natural das coisas que levou a isso. Então, assim, não é que eu tenho uma crença de que Deus não existe. Eu tenho uma crença de que a evolução natural levou as coisas a serem do jeito que elas estão hoje, entendeu? Então não precisa ter uma força, um ser, uma mente, nada pra fazer aquilo. Bom, então, Sacani, eu aconselho você, já que você falou que devido aos seus estudos de física, né, estudos física planetária, astrologia, seja o que for, ou manda astrologia, astronomia, seja o que for, então eu acho que você precisa estudar mais, porque era justamente o contrário. Quanto mais você se aprofunda na questão da física, dessa área especificamente, desse nicho da física, apesar da física newtoniana ter nos atrasado séculos, tá? Ainda assim, era para ser o contrário. Porque, não sei se você sabe, inclusive um próprio físico, pesquisador, né, PhD, físico planetário, ele descobriu, né? Descobriu não, que nós já sabíamos, mas ele atestou que o nosso corpo, não sei se você sabe, Sacani, o nosso corpo, mais de 90%, ele é poeira estelar. Bom, Sacani sabe o que é poeira estelar, mas para quem não sabe, eu vou dizer que é poeira estelar. Ou seja, poeira estelar é tudo que compõe uma estrela. Por isso que diz poeira estelar. Isso significa que a maioria dos átomos de uma estrela são os mesmos átomos que compõem o nosso corpo. Então, o acaso, quando ele fala, eu acho que nasceu do acaso, sim. Né? Quando eles falam da questão do Big Bang, é meio que um acaso, porque era um nada e do nada surgiu tudo. Só que quando surgiram os universos, não é só um universo, do acaso, esse acaso passou a ser tudo, deixou de ser acaso. O acaso deixou de ser acaso. Por quê? Se você parar para pensar, o funcionamento de um átomo, por exemplo, o átomo, o Sacani deve saber, né? Ele é 99,9% vazio. Só que esse vazio é o tudo. É onde tem a maior concentração de energia e o que faz ele funcionar, que nós ainda hoje, aqui nessa realidade tridimensional, não temos mecanismos de ainda descobrir o que está nesse vazio. Eu sei, mas não temos máquinas, ferramentas para ainda detectar isso, mas eu sei o que está lá. Então, é a mesma coisa o universo. Se tudo é formado por átomo, todos nós, tudo é átomo, aqui tem um átomo nesse microfone, né? Nosso corpo, poeira estelar, mais de 90% é oriundo, é composto por poeira estelar. Ou seja, a maior parte dos átomos de uma estrela é do nosso corpo. Por isso que nós somos luz própria. Isso que nós somos deuses, literalmente. Né? E vamos chegar lá no Toshio, que ele diz que Deus não está, não existe. Mas vamos lá. Então, quando nós começamos a imaginar quem está por trás disso e dizer que o funcionamento de um átomo em si é somente... Olha bem, não estou dizendo que é o acaso. É somente, mas não todo o acaso, é somente o acaso, realmente beira a imbecilidade. E eu digo isso com todo respeito, beira a imbecilidade, beleza? Então, o átomo, esse 99,9% que é o vazio, é o tudo, que nós temos lá os nêutrons, os elétrons, os prótons, e aí já conseguimos chegar aos quarks, os quarks que são menores ainda. Agora a gente tem que... Bom, já estamos começando a descobrir o que vem além desses quarks, que é justamente esse 99% vazio, que é o que nós chamamos do mundo espiritual, ou seja, aquilo que você não pode ver, metafísico. Tá? Então, quando o Sacani começar a estudar física planetária com base na metafísica e na mecânica quântica, com física quântica, é porque ele deve seguir muito a física newtoniana. E aí essa vai continuar atrasando, como tem atrasado séculos, né? E ele vai continuar com esse pensamento limitado. Vamos lá. Ô, Sérgio, eu sou cristão, eu sou católico. E eu quero que você desmistifique, pra mim, uns argumentos do cristianismo que é mais, na minha concepção, acertados. Que é as coisas pra gerar vida na Terra são muito bem pontuadas. Muito bem pontuadas. A Lua tá numa posição mais certa. Eu até sei se você vai falar, extremamente certa. A Terra... A quantidade de oxigênio e nitrogênio tem que ser exata. A quantidade tem que ser exata. Pode ter sido Deus que fez. Tudo tem que ser exata. É tão raro, tão precioso, que na minha concepção só pode ter sido Deus. Isso aí, cara. Qual que é a sua concepção? Eu quero que você... Minha definição é o acaso, tá?
É mesmo? É o acaso. Mas é tantas pessoas, é 0,00001. Mas é o acaso, não é zero, entendeu? Pra mim é isso, é o acaso. Não tem um. Mas esse é o argumento aí, o argumento que todo mundo usa contra mim, entendeu? Quando eu falo acaso. E aí até o pessoal fala, pô. Mas é um argumento fraco esse. É um argumento fraco. Se você não souber como funciona a questão da mecânica quântica, se você não souber como é que se dá um átomo e como é que qual é o funcionamento dele e o porquê disso, né? E nós vamos falar mais à frente, tá? Então, a questão é que assim, o Toshio e muita gente aí ateu, eles querem comprovar a existência de Deus através da Bíblia, que é um livro viciado, totalmente manipulado e adulterado pela Igreja Católica Apostólica Romana, junto com o Império Romano, Constantino, onde no Concílio de Nicéia de 325 d.C., eles que escolheram dessas escrituras antigas quais livros e evangelhos que entrariam no cânone sagrado, tá? E os que entraram, eles ainda manipularam. E quando eles colocaram alguma verdade, ficou ali meia verdade. Então o livro está todo viciado. Então, se alguma pessoa, em sã consciência, tentar comprovar a existência de algum ser qualquer, não só Deus ou a criação ou a fonte, como você queira chamar, através desse livro, né, é uma questão imbecil. Porque o livro em si, debater sobre esse livro, sobre as contradições dele, já é uma imbecilidade pelo fato de ele estar todo errado, todo adulterado, sem contar as contradições. Tanto a prova que ele é tudo adulterado são as contradições, tá? E são milhares de contradições. Sem contar que a Bíblia só surgiu 1200 depois de Yeshua e a primeira Bíblia hebraica 700 aos 800 anos depois que Yeshua, que você conhece como Jesus, nasceu, porque o nome dele morreu, não era Jesus, porque a letra J até um dia desse não existia em hebraico, então mais um nome que a igreja criou, tá? Então, gente, se você ficar baseado só num livro toda a sua vida, fazer tudo que você faz na sua vida baseado num livro adulterado, tá? Ou até que ele fosse verdade, você está perdido, você tem que abrir sua mente e buscar conhecimento, tá? A salvação não está entre você frequentar templos e igrejas, orar e ser, como eles dizem, temente. Como é que você vai ser? Temente veio do temer. Como é que você vai temer a Deus, temente a Deus? Não, você tem que amar e respeitar a criação como um todo, a natureza, as energias, seja o que for, mas não temer, tá? Então, você é muito complicado você querer, de uma forma muito limitada, mas muito limitada mesmo, bem tosca, querer comprovar e entender uma criação de como se deu os universos, os planetas, e só por causa de um acaso, né? E após esse acaso se manteve uma lógica, né? Porque a matemática é uma ciência exata, né? E você achar que é um acaso, assim, desculpa, beira imbecilidade, é a palavra que eu tenho para dizer aqui, se eu for adjetivar outras coisas, para não adjetivar coisas piores. Então, quando a gente parte para tentar entender um criador ou uma criação de tudo, né, que uns chamam de Deus, outros podem chamar de energia, mas sabe que tem algo por trás, através de um livro que está todo adulterado, é insano. Por isso que eu acho que esses debates entre Bíblia, ateu e pastores, é um debate em vão, porque você está debatendo sobre escrituras que foram adulteradas. Então, por mais que por exemplo, o professor Sabino, ele tem completa razão nos debates e ele está completamente certo do que ele fala, quando ele fala que ele desmistifica as questões dos mitos, né, entre aspas, não, mitos literalmente da Bíblia, ele está correto. Só que, mesmo quando ele debate sobre aquelas escrituras que estão ali, não as escrituras originais que originaram esses textos, mas esses textos originais que foram adulterados, que estão no cânone, é imbecilidade, porque eu estou debatendo de uma coisa, eu ganho na argumentação, mas esse meu ganho sobre essa argumentação também é equívoca, porque esse texto foi adulterado. Então ficam duas pessoas, assim, desculpa, dois imbecis tentando, não, que a Bíblia está certa, que Deus existe, que a Bíblia não existe. Eu não vou debater sobre a criação e criadores do universo, como se criaram os planetas, como se deu o Big Bang, como se dá um átomo, com base num livro viciado. Pensa comigo, se você quer realmente, você que crê em Deus, quer realmente crer que comprovar que ele existe, abdique da Bíblia a partir de agora. E você, através da mecânica quântica, física quântica, você vai conseguir muito mais respostas. E aí você vai retrucar qualquer ateu, que é o que eu estou fazendo aqui agora, e comprovar e expor também eles ao ridículo, mostrar que eles estão equivocados. Vamos lá, mais um react aqui. Os ateus ficam bravos comigo, porque quando eu vou explicar o lance da vida inteligente na Terra, eu falo exatamente isso, ó, pessoal. Pra vida ter inteligente na Terra, você tem que ter a Lua do jeito que é, o Sol do jeito que é, Júpiter, tudo certo, tudo certinho. Aí, pessoal, tudo certinho, você fica provando pros caras que Deus existe. Mas é um caso, isso é... Pra mim é um acaso, cara. Pra mim é um acaso. Surgiu um acaso. E uma outra coisa.
De repente. De repente. E o universo. Não, e outra coisa, né? Por mais. Então, as outras galáxias, os universos que têm outra composição, né? Que eles. Aí ele vai falar, por isso que lá não tem oxigênio e hidrogênio e não tem vida. Não tem vida porque para ele a única vida que existe é a matéria. O único tipo de matéria, densidade de matéria que existe é a nossa. Então, por mais que você não seja físico, não entenda nada, não seja pesquisador, nada. Aí você pega, sabe-se que é comprovado isso, que existem trilhões de planetas, né? Milhões de galáxias, quadrilhões de estrelas, vamos colocar assim, chega próximo até mais do que isso não se sabe ao certo. Aí você achar que em tudo isso, só no planeta Terra existe vida. E eu falo vida humanoide, eu não tô nem falando de planta, água, bioma, não. Eu tô falando de vida, humanoides. Só que você não... Porra, é insano, é muita burrice. Não só na Terra. Agora, é claro, aí eu volto, eu faço uma analogia que eu fiz aqui com a Bíblia, que querer comprovar uma criação, um criador através de um livro adulterado, ou somente através de um livro, para explicar o universo, universos, é imbecilidade. É a mesma coisa você achar que todo planeta fora da Terra, a composição desses humanoides, desses seres, tem que ser igual à minha matéria, quando eles têm uma densidade mais sutil, antimatéria, por exemplo, densidade gasosa, líquida. Quer dizer, é só você ver, no próprio planeta Terra, temos nós e temos os seres marinhos. Os seres marinhos, dentro desse próprio planeta, existe nós e os seres marinhos. Olha como é a composição desses seres marinhos comparada à nossa diferença. É outro mundo. Aí como é que você vai dizer que em trilhões de planetas, quiçá quadrilhões de planetas em várias galáxias, só aqui tem vida e todas as vidas teriam que ser igual à nossa? Então, quer dizer, é de uma imbecilidade. Aí, quando a gente pensa nisso tudo, o tal acaso, que realmente ocorreu por acaso, ele deixa de ser acaso. Porque após esse acaso, surgiu uma lógica. E lógicas, elas não podem simplesmente se alicerçar no acaso, somente no acaso. Entendeu, gente? Então, talvez a gente até possa, ele pode até falar, eu não consigo explicar se há um Deus ou não, porque eu não acredito, eu não tenho como explicar. Mas daí você acreditar, porque é tudo com base material, que só existe vida aqui, que a vida aqui. Quer dizer, e o cara lida com planetas, mas ele não acredita em vida nos outros. Como é que pode isso? É um paradoxo. Então, desculpa, Sacani, é uma imbecilidade. É uma imbecilidade. Aqui eu lido com esses planetas, eu estudo, mas... quer dizer, ele era para ter um outro pensamento, mas parece que esses estudos dele não foram suficientes. Ou eu não sei onde que ele estudou. Física planetária, eu não sei onde que ele está estudando, né? Bom, vamos lá. Não está nem aí pra ter vida ou não ter. Tá? Eu acho que não. Tem um pessoal que fala assim, é muito grande pra se importar. Pra se importar. E outra coisa que o pessoal, muita gente fala, não, porque existe um propósito da gente estar aqui. Eu acho que não existe propósito nenhum no universo, nem nada. Nós estamos... Você acha que você vai morrer e vai deixar de existir? Deixar de existir. Não tem céu, não tem... E ainda fala uma coisa muito triste pra todo mundo. Vamos pôr 120. Daqui 120 anos, todo mundo que vive na Terra hoje não vai estar mais aqui. É triste, né? Você pensar isso. E o que é 120 anos? Não é nada, cara. Mas daqui 120 anos, todas essas 8 bilhões de pessoas não vão estar mais aqui, entendeu? O bebezinho que nasceu hoje, dificilmente vai viver 120 anos. Então não vai estar mais aqui. Então, assim, eu acho que isso é o ciclo da vida. A gente nasceu, evoluiu, fez o que teve que fazer. Não, isso é uma besteira que ele tá falando. É por isso que eu falo. Como é que você vai levar a sério um cidadão desse? Eu não entendo como tem milhares de pessoas que seguem. É porque, infelizmente, a maioria é leiga, incauta, não pesquisa, não estuda. E principalmente o brasileiro que não lê, né? E não sou eu que estou dizendo, é estatístico. O brasileiro não lê. E ele prefere ouvir os outros falarem porque ele não gosta de ler. Ele tem problemas cognitivos graves e também ele é um analfabeto, ele é um alfabetizado funcional, ou que nós chamamos de analfabeto funcional, né? Porque ele lê, mas não consegue interpretar o que lê. Então ele tem que ouvir as pessoas, aí ele toma aquilo como verdade. Porque o cara tem lá não sei quantos centenas de milhares de pessoas seguindo ele e tal, acha que... Então daqui a 120 anos não vai ter mais ninguém. É de uma estupidez isso, tá? Eu vou parar por aqui que, sinceramente, eu faço esse reacts aqui, mas me dá asgo, me dá, assim, nojo, né? É tanta imbecilidade que eu não consigo, chega um momento que eu não consigo digerir. A minha intelectualidade não me permite isso. Sério,
sério, não me permite isso. Então agora eu vou falar aqui, depois eu vou falar essa questão que quando morre, a pessoa acaba tudo, né? Não é? É só pegar a história do planeta. O problema é que ele deve seguir também um ciclo bíblico, né? De 4 a 6 mil anos. Ele deve achar o sacana que de 6 mil anos pra trás não existia nada. Gente, se as coisas se evoluíssem naturalmente, só pela naturalidade, como ele falou, eu acho que é um acaso e foi se evoluir. O acaso ocorreu, quando não era o nada. Lembra lá dos 99,9% do átomo? O universo, tudo é feito de átomo. Então, é o nada, entre aspas. Esse nada se tornou tudo. Quando ele se tornou tudo, ele deixou de ser um nada, tá? Então, se eu quero que ele me explique, já que não vai... Primeiro que nós temos histórias aí de milhões de anos de seres aqui, de pra cá. Né? Desde os lemurianos, aí ele vai dizer que é fantasia. Claro, quando você quebra o argumento deles, principalmente do ateu, que você começa a falar essas questões metafísicas e mecânica quântica, ou seja, física quântica, eles criam uma personagem tal qual a mesma personagem que eles fazem com os pastores quando eles querem desmistificar, ridicularizar a Bíblia, e o fazem corretamente. Aí vai, me prove. Né? O Toshi chega a dizer, eu aposto toda a minha fortuna contra a sua, quero que você me dê, me prove. Por que eles fazem isso? Porque eles estão querendo se basear num criador ou algo por trás disso, através de um livro. Isso é imbecilidade. É muito tosco, é muito limitado. E aí quando eu chego agora, falo de metafísica física, que eles não sabem bulhufas, ele trabalha com isso, lida com planetas, físicas, mas não sabe porcaria nenhuma. É leigo, né? É leigo. Como é que você vai falar de planetas, física planetária, sem ter um mínimo contexto de mecânica quântica, né? A espiritualidade é a maior ciência das ciências. Para explicá-la, só mecânica quântica, só física quântica para isso, mas ele se baseia na física newtoniana, retrógrada. Aí vai ficar atrasada, aí por isso que ele tem esse pensamento, daqui a 120 anos ninguém vai estar aqui mais no planeta. Pô, eu não aguento isso não. Vamos pro Toshinho. Então vamos dar os créditos aqui ao Ateísmo no Brasil, tá? O canal Ateísmo no Brasil. Vou até dar um like no vídeo. Então aqui, ó, dê um like no vídeo. Você pode se inscrever, dar um like. Todos os créditos. Vou colocar também o endereço da URL desse podcast aqui rápido deles, esse corte, na verdade, para você assistir na íntegra e ver se que eu falo com contexto, porque eu sempre assisto todos os vídeos de reacts que eu faço. Eu assisto o vídeo todo, pode ser um podcast de 2 horas, 3 horas, 1 hora. Eu assisto tudo, depois eu vou dissertar sobre o CERN, tá? Então você pode ver também, vou colocar aqui. E agora vamos aqui pro Toshio, e também dando todos os créditos a Toshio. Dá um like aí no canal do Edson, se inscreva, eu me inscrevi. O Edson aí tá respondendo um processo, por alguém tá processando ele por ele falar a verdade no que tange a Bíblia. Então, se você puder contribuir com ele também aí, para ajudar nas custas advocatícias dele que ele tem gasto aí, ajude também, porque é um grande militante, vamos dizer assim, da verdade. Apesar que, nesse caso aqui, eu vou refutar ele no que tange a existência de um Deus, uma fonte que você chama de Deus, né? Porque para mim Deus não é um ser de barba sentado num trono em alguma galáxia ou constelação, e ele fica olhando para um planetinha que é como se fosse um grão de areia na praia. Esse planetinha está ali entre o 3º, 4º quadrante de algum universo, e ele ainda dizer que ali tem uma terra prometida. Se eu for querer comprovar a existência de algo por trás disso tudo, que criou isso tudo, com base nisso, ou seja, num livro de um ser de barba, aí eu mesmo estaria passando por ridículo. Então eu mesmo seria um imbecil. Por isso que eu digo que não dá, tá? Mas o que o Toshio e essa galera ateia aí fala sobre as questões da Bíblia, as distorções, as controvérsias, as contradições, é tudo verdade. Vamos lá. Qualquer coisa, tudo que você pedir, você recebe. Ele não falou, você tá pedindo mal. Desculpa, só uma coisa aqui também. O nosso companheiro lá do outro canal ali que tava, ele é cristão, né? Ele falou que ele é cristão, é católico. Eu fico às vezes impressionado como os próprios católicos não conhecem a história da Igreja Católica. Se a maioria dos católicos conhecesse a verdadeira história da Igreja Católica, ou a verdadeira história do Vaticano, por que do Vaticano, por que naquele local, por que do Concílio de Nicéia, eles agregando, somando isso, a Inquisição, que perdurou por quase 1000 anos, vamos botar ali 800 anos, e dentre mortos e torturados foram 80 milhões de pessoas, não todo mundo morto e torturado, nego queimado na fogueira, guilhotina e por aí vai, né? Porque eles queriam obrigar, você sabendo disso, você dá, eu sou católico, beira o mau caratismo, beira a ignorância, beira o mau caratismo, é pura ignorância, né? Porque a ignorância nada mais é que a falta de conhecimento, tá? Além de masoquismo.
e não tem nenhum respeito por todos aqueles bilhões de pessoas que foram torturados e mortos pela Inquisição. Ah, ela mudou a igreja. Só por isso só, não era para ninguém seguir religião alguma, particularmente esta. Vamos lá. Falou nada disso. Ah, não, mas Tiago falou, então você tá preferindo Tiago do que Jesus? Ah, tu já a palavra é uma só. Não, não é. Não é. Isso aqui é uma grande contradição. Em Jesus falando uma coisa, Tiago dizendo outra. Assim como Jesus fala uma coisa e Paulo fala outra. Assim como Paulo e Tiago se contradizem quando fala sobre salvação ser pela fé ou pelas obras. E tá tudo na mesma de Bíblia. Mas vamos lá. Pra destruir de vez esse seu pensamento tosco. Quer dizer então que, primeiro, dentro de Tiago aqui, você tá vendo que ele tá falando sobre contendas, sobre lutas e sobre guerras, certo? E aí ele tá dizendo que esses prazeres deles estão levando a essas questões de lutas e de guerras, beleza? E aí por isso ele tá dizendo, vocês estão pedindo e não estão recebendo. Você tá fazendo isso? Você tá lutando? Você tá brigando? Você tá criando contendas? Por isso você não tá recebendo suas orações? Ah não, Toshio, eu sou da paz, eu sou de boa e tal. Ué, então esse versículo não se aplica. Ó, animalzinho de teta! Mas vamos mais a fundo. Quer dizer então que, se você aí, que crê, eu não creio, eu já acreditei por mais de 20 anos, tá? E eu digo que não acontece mesmo. Agora você aí, que acredita que acontece, você crê, não crê? Beleza. Se você fizer agora a sua oração, por exemplo, pedindo para que uma criança com câncer seja curada, se ela não for curada, você vai dizer o quê? É porque você está pedindo para esbanjar nos seus próprios prazeres? Quando você faz uma oração para que uma pessoa enferma seja curada, que aliás é mandamento do Senhor Jesus, né? Inclusive Tiago diz para ir lá e fazer a oração da fé sobre o enfermo. Quando você vai lá e faz isso e não acontece nada, e sempre não vai acontecer nada, né? Mas você vai lá, não aconteceu nada. Você estava fazendo isso por quê? Você acreditava. A pessoa também acreditava. Por que não aconteceu? Ah, é porque você acreditava nos seus próprios prazeres. Não, acontece. Não, vírgula, acontece, exclamação. Porque é o seguinte, Toshio, se realmente, volto a dizer, se ele for crer no que... Porque muita coisa do Novo Testamento, particularmente, foi copiado das escrituras gnósticas. Porque o gnosticismo é o que chega mais próximo daquilo que Yeshua quis passar como mensagem, não como a Bíblia, o cânone colocou. Tá? Então a salvação ela não vem através, como eu falo, já falei e vou repetir, não vem através de frequentar igrejas, templos, ou o espiritismo kardecista, fazer caridade, tudo isso é maravilhoso, não há nada, você pode fazer, isso faz bem, né? Principalmente ao próximo, mas a salvação vem do conhecimento, autoconhecimento, você se conhecer, quem você é, o que você está fazendo aqui, que mundo é esse, onde estamos, e para que serve, por que isso tudo tem esse funcionamento, por que isso tudo se dá. Então, quando você tem esse conhecimento, que é gnose, é justamente isso, gnose é igual a conhecimento, né? Então, por isso que tem a gente está falando aqui sobre isso. Então, você se salva e salva muitos, porque é a mesma coisa que eu, ao invés de ensinar o cara a pescar, dar o peixe. É isso que essas religiões fazem. Ao invés de ensinar o cara a pescar, eles dão o peixe, né? Então não adianta, por exemplo, eu quero ajudar um familiar, eu sei que ele está passando dificuldade, no primeiro, segundo, terceiro mês, eu posso até ajudá-la ali. Olha, você toma aqui, vou lá, faço umas compras de mês de mercado, tem a luz, vive de aluguel? Não, vive de aluguel, toma aqui seu aluguel, eu vou ajudar 1, 2, beleza. Mas se eu continuar fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai se acomodar, vai chegar no momento de acomodação, vai falar, pô, meu irmão, tá só, paga meu aluguel, me ajuda com a comida, não passo mais fome, né? Igual a porco, só vivo pra comer, né? Lá, como é que o porco vive? Lavagem, você dá lavagem pra ele e fica satisfeito. Aí tem pessoas que se contentam com isso, pouco, né? Pessoas que são medíocres, que baixo estima, não tem ambição. E aí, beleza, né? Mas o que é melhor fazer? Bom, se eu tô dando isso tudo, não era melhor eu tentar arrumar um emprego para ele? Não era tentar, vou aqui investir num curso técnico, num curso profissionalizante, ou até mesmo um nível superior, para ele adquirir mais proficiência e mais qualificação, para ele poder até ter porque o sistema exige essa coisa de canudo, que isso não quer dizer nada. Eu tenho meus canudos, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer porque eu tenho canudo que eu sou mais genial. Já diziam os filósofos pré-socráticos, os plagiadores do antigo Egito, da terra de Kemet, das escolas de mistérios, que todos eles foram iniciados lá, né, que eles não criaram nada, já falei, nem filosofia, nem medicina, né? Hipócrates, pai da medicina, é piada, Pitágora, pai da matemática, é mais piada ainda. Que eu saiba, quando esses caras nasceram, as construções megalíticas, principalmente as pirâmides, já existiam. Então se um é pai da matemática, e curas também já existiam desde a época dos faraós, até muito antes, né, de todas as dinastias faraônicas que existiram. Já existia essa medicina que a gente fala que é ocidental, fora a medicina espiritual. Os filósofos pré-socráticos diziam o seguinte, o que é mais importante? Sempre questionavam isso, a inteligência ou a vontade?
A maioria vai dizer que é inteligência, tem que ser inteligente. Não, é a vontade. E eles explicam, fazem uma analogia muito bacana, né? Eles dizem que a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não me faz caminhar. A vontade não, a vontade ela te traz paixão, ela te traz o autoestima, ela te traz a questão anímica, né? Muito forte, para que você consiga vencer os obstáculos, as dificuldades, e você consegue, então, almejar o seu alvo, o seu. Então, isso que você fala que não existe, que se pedir, é isso, porque nós somos deuses, né? Não vamos procurar fora o que está dentro. As pouquíssimas passagens fidedignas do cânone, que não foram alteradas, de todo alterado, nós temos ali em Lucas, né, em 27, né, que o reino de Deus está dentro de nós, que ele diz que é o Espírito Santo, mas na verdade ele quer dizer que você não precisa buscar fora, um Deus fora, o que está dentro, porque de toda a criação nós somos um fractal dessa criação. Por sermos parte dessa criação, então nós somos